Então vamos lá, vamos fazer alguns exemplos de transformada de Fourier. O primeiro exemplo é de uma função impulso, ou delta de Dirac, ou Dirac. Bom, para a gente fazer isso é muito simples. Vamos utilizar apenas a fórmula. Então a fórmula de transformada de Fourier, que ela é bem parecida, se você observar, ela é bem parecida com a fórmula de transformada de Laplace. A diferença é qual? A diferença lá em Laplace, a gente estava com, primeiro era de 0 a infinito. Por que de 0? A gente estava considerando apenas um lado, ft é elevado a menos st dt. Quem era o s? A gente estava considerando esse s aqui igual a alfa mais i ômega. Então ele tinha uma parte real e uma parte imaginária. Olha para cá agora. Agora a gente tem apenas a parte imaginária. Então a transformada de Fourier é um caso particular da transformada de Laplace. Então as fórmulas vão ser bem parecidas. Então vamos lá. Então, quando a gente faz isso, a função impulso, qual é a característica dela? Ela só existe em um momento. É como se você estivesse apertando um botão e dando uma descarga elétrica em um momento só. Tá? Então, ou um relâmpago. Acontece um relâmpago, ele é instantâneo, naquele momento. Então, quando você faz isso, o ΔT, nesse caso aqui, o ΔT é para o T0. Então, esse ΔT aí é apenas no T0. Acontece ele, você apertou o botãozinho aqui em 0, ele foi lá e voltou, né? Então, ficou... Então, tudo mais vai ser 0. Só vai existir esse momento. Então, quando você faz isso, aí vai fazer esse T aqui igual a 0. Quando você faz esse T0, ele vai ficar apenas e elevado a menos 0, vai ser 1. Então vai ficar isso aqui. A integral, a gente considera que a integral de menos infinito a infinito, uma função impulso, ela é 1. Tá? Então pronto. Então isso aqui vai dar a transformada de Fourier da função delta é 1. E a função ft igual a, que é uma função constante. Vamos lá. Então, fica isso aí. Então você vai lá. É muito simples, né? Vai ficar elevado a menos i ômega t por menos i ômega, de menos infinito a infinito. Bom, aí dá isso aqui. Só que é o seguinte, vai ter um problema aqui. Quanto é que eu falei que é elevado? Então, vou apagar isso aqui. Elevado a, vou colocar assim, ó, elevado a menos i, menos infinito, né? Menos i ômega infinito. Fazer isso. Menos i ômega infinito. Aqui vou botar menos i ômega. Menos é elevado a menos i ômega menos infinito. Eu falei que essa elevado a menos i ômega ou elevado a i ômega, o módulo dele é 1. Ele está entre 1, menos 1 e 1. Essa função ela não vai para infinito quando o t vai infinito. Tá? Então, a gente vai ter um problema aí. Como é que eu faço isso? Então, não tem como a gente fazer, não tem como a gente dizer que e elevado a menos i ômega infinito é 1. Tá? Então, não tem. Então, eu vou ter uma incógnita aí, eu não sei o que vai acontecer. Bom, como eu não sei, então isso aqui, ó, não tem isso aqui, tá? Então, como eu não sei, o que eu vou fazer? Aí eu vou usar um artifício bem interessante. Eu vou fazer o A igual a E elevado a menos K módulo de T. Por que eu faço isso? Aí eu vou fazer o K tender a 0. Por que eu faço isso? Vamos olhar bem aqui no GeoGebra. Olha aqui, ó, eu fiz E elevado a menos N módulo X. E eu vou variar o N de um negativo até o positivo. Tá? Então, olha o que vai ficar. Ó. Quando eu estou... Olha aí, ó. Eu vou me aproximar do zero. Passou no zero, virou 1. Virou uma função constante. Ó, tá vendo? Ó? Então, olha aí. Ó. Quando eu faço n tender a zero, essa função vai virar uma função constante. Olha aí, ó, virou uma função constante próximo do zero. Tá, ó. Próximo do zero, virou constante. Bom, então eu vou
me aproveitar dessa característica da função e elevado a menos n módulo de x. Então, eu substituo o a por a vezes e elevado a menos kt, e vou fazer depois o k tender a zero. Tá? Então, eu vou ter dois momentos. Eu separei aqui, eu vou ter então, vou separar ele, como eu tenho módulo, sempre que eu tiver módulo, eu tenho que separar entre a parte positiva e a parte negativa, né? Porque o módulo, por exemplo, módulo de x, ele é x quando o x for maior que zero, e ele é menos x quando x for menor que zero. Então, eu tenho que me lembrar dessa propriedade toda vez. Então, por isso que eu quebro a integral em uma parte que vai de menos infinito a zero e na outra que vai de zero a infinito. Então, aqui, na negativa, ela é menos x. Então, vai ficar menos k com menos t, vai ficar kt. E a outra parte vai ser positiva, então menos k vezes t, menos kt. Então, eu organizo, ficou isso aí. Agora sim. Olha a diferença. Ó. Agora eu não tenho apenas essa parte aqui. Agora eu tenho isso aqui. Então, como eu tenho e elevado a kt, agora sim dá para eu usar o infinito. Tá? Então, quando eu faço isso aí, 0 e elevado a 0 vai dar 1. Aqui vai dar 1. E quando eu faço a menos infinito, isso aqui vai para 0. Então, quando eu faço menos infinito, isso aqui vai para 0. Aqui, da mesma forma, quando eu faço a e elevado a menos k vezes infinito, também vai para 0. Tá? Então, pronto. Eu consigo agora, aí ó, eu consigo então, resolvi meu problema, ficou 1 sobre k menos i ômega, aí depois menos 0, depois 0 menos 1 sobre menos k menos i ômega. Só organizar agora. Então, eu organizo, ficou isso aí. 2ak, k ao quadrado mais ômega ao quadrado. Beleza, pronto. E agora, o que é que eu faço? Aí eu faço uma pequena análise aí, olha. O que acontece se o ômega for zero? Se o ômega for zero, eu vou ter 2a sobre k. Só que, lembra que a gente vai fazer o k zero? Então, o k, ele não pode ser zero se o ômega for zero. Se o k for zero e o ômega for zero, a parte baixa aqui vai ser zero, e isso aqui não vai ter resposta, né? Então, olha, eu tenho que ter esse cuidado. Então, veja bem, ó, quando k for igual a zero, ou k tender a zero, se o ômega for diferente de zero, eu vou ter, então, o f ômega zero. Por quê? Porque eu tenho um k aqui em cima, ó, se o k for zero, vai ser zero. Mas, para isso, o ômega tem que ser, esse ômega tem que ser diferente de zero. Tá? Então, aqui vai dar zero. Ok, zerou. Se o k for tender a zero e o ômega for zero, a gente sabe que vai dar uma indeterminação. Bom, olha a beleza disso aí agora. Então, qual é a função que ela é zero? Qual é a função que ela é zero para ômega diferente de zero? Eu tenho o ômega aqui, ó. Para esses valores diferentes de zero, ela é zero. Então, para todos esses valores aqui, ela vai ser zero. E quando for zero, ela tem uma determinação, ela tem algum valor. Eu conheço uma parecida, né? Lembra que a gente viu ó, que o delta t, ela tem essa característica? Só que está dizendo que é uma indeterminação. Como é que eu faço para saber, tirar a prova, saber se isso aqui realmente é uma função impulso? Aí seria uma função impulso não de t, mas seria uma função impulso de ômega, né? Como é que eu faço para saber se essa é uma função impulso? Eu sei uma característica da função impulso, que quando eu integro a função impulso, de menos infinito a infinito, ela dá quanto? Ela vai dar 1. Então vamos ver, se ela der 1, essa integral dessa função f ômega aqui, ou um produto, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, se der assim, a menos infinito a infinito de isso aqui, ó, se der alguma coisa assim, ou seja, se a integral, se isso aqui der a, uma função constante, também eu posso deduzir que é uma função impulso. Então vamos lá. Então, olha, eu vou verificar. Então, se ela for 1 ou uma constante, né?
Então, quando eu integro, ela vai dar 2A, olha, integrei, tá? Estou integrando, isso aqui vai dar 2A π. Então, deu 2A π. Opa, se deu uma constante, significa que eu tenho uma função impulso. Então, ó, deu uma constante. Então, a área deu 2A π. Aqui é como se eu tivesse 1, né, 2A π vezes 1, e eu sei que a integral de a função impulso, a integral dela de menos infinito a infinito é 1. Pronto. Então eu sei que essa f ômega pode ser escrito quando k tender a zero por 2A π delta ômega. Tá? Então é bem diferente, né, da função da transformada Laplace. E outro exemplo é ft igual ut. Essa também é simples, né? Então eu vou ter só o lado positivo, e o lado positivo vai ficar de 0 a infinito, né? Porque antes do t menor que 0, ela é 0. E aí, quando eu faço isso, eu vou ter 1 sobre 1 i ômega. 1 sobre i ômega.